ó, você falando disso, né? Que Deus, ele sabe tudo, ele não pensa, ele já sabe. Aí eu fico me perguntando, tem o lance do livre-arbítrio, e aí a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, as crianças que morrem, as doenças que a gente vê que matam inúmeras pessoas. Por que eu não me questiono e falo assim, por que ele não criou todo mundo pra seguir no correto, talvez? Ou não existir as enfermidades, não existir o mal. Por que o mal existe? Boa. Se Deus existe. Eu vou terminar esse pensamento que entra em questão do mal. Eu não sei porque que Deus resolveu criar, mas ele resolveu criar. Certo. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte: pra gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das coisas... por que ele? Porque ele... Tipo assim, é que soa você falando assim como se ele tivesse sido escolhido, mas ele não foi escolhido por ninguém porque ele não tem antes de... Exatamente. Então não tem o porquê ele, porque ele em si mesmo se basta. Que doido, mano. Isso é doido. Só que esse Deus que em si mesmo se basta, que existia numa situação que a minha mente não vai alcançar. E por que não vai alcançar? Não é porque eu sou burro ou vocês são burros, não é porque realmente está acima de tudo. Se tivesse um físico aqui... Já entrevistaram um físico aqui? Já, mas a gente não acho que não entrou muito nesses Cara, assuntos. se você conversar com um físico, você fica biruta. Porque, por exemplo, nós só conseguimos captar 4 dimensões com os nossos sentidos. Aliás, 3. Que a quarta a gente sabe dela, mas não capta. Largura, profundidade e altura. Qual que é a quarta? Tempo. Tá. Só que o tempo, você não segura o tempo, né? Ele tá indo. Só que a física diz que alguns falam de 16, 19, 20, 30 outras dimensões que não são largura, profundidade. Como é que você entende um negócio desse? E imagina um Deus, então, que não é medido por nenhuma dessas dimensões. Se a gente não consegue captar essas outras dimensões temporais, um buraco negro, por exemplo, como é que vamos entender Deus? O tempo dobra, dizia Einstein. Então, como é que vai entender Deus? Então, Deus está acima de tudo. Será que um dia vai entender? Talvez alguma coisa assim. Por quê? Porque Deus nos deu o pensamento para crescer. Ele não podia... Não, de coração. Ele não podia vir, descer, dar uma palestrona pra todo mundo falar assim, ó... Rapaziada, Vamos parar com as guerras aí, porra. PowerPoint por PowerPoint. Eu tô falando de verdade. Aí fica claro. Mas aí... Mas ele fez isso. Fez? Com Jesus? Jesus. Só que Jesus já está no capítulo 28. Vamos voltar para o capítulo 5 aqui. Tá. Na criação, ele vira para Jesus e fala assim: Filho, eles não são como nós. Mesmo que eu dê uma palestra, eles não vão entender. Isso é um pouco soberbo ele falar isso ou ele só tá sendo real? Não, ele está sendo real. Porque ele é monstro. Ele é monstro. Ele está sendo real. É verdade. Quando Pelo amor de Deus, as perguntas que eu faço aqui não é Gente, duvidando de nada. Mas repito. Se perguntar fosse pecado, Jesus não teria perguntado: Deus meu, que me desamparaste. A Bíblia fala assim: venham, provem que eu sou Deus, façam prova de mim. Fiquem tranquilos. Pelo menos com esse apresentador aqui, Deus se irrita... eu não tenho controle sobre os recortes. Deus se irrita a ser testado assim? Não. Questionado? O que Deus fica irritado? Se fosse, ele ficaria irritado com Jesus, quando Jesus perguntou o que me desamparou. Deus fica irritado quando a pergunta é de soberba, quando a pergunta é de opressão do outro, ou quando a pergunta é uma fuga para não encarar o seu erro. Mas é engraçado isso, Deus irritado. Deus fica irritado? Uhum. Os sentimentos que nós temos, que nós somos a imagem e semelhança dele, são semelhantes, só que os dele são puros. Mas Deus se irrita com a injustiça. Mas ele age quando ele está irritado? Age, e o agir de Deus pode ser no futuro. Pode ter certeza, meu amigo. Aquele pessoal que hoje, por exemplo... Você acha que Deus não está irritado com alguém que está praticando racismo? Porra. Muito. Você entendeu? Mas o que Deus faz com essa pessoa? Duas coisas Deus faz. Elimina. Deus apela o coração dele assim. Muda, senão você vai se ver. E o elimina, não é necessariamente o elimina como na justiça humana. Porque na justiça humana vai lá, elimina o cara. Uhum. Suposta justiça, né?
Só que se eliminar o cara, não vai trazer a justiça de volta. Você eliminou o cara. Mas o que ele fez, Não vai. a verdadeira eliminação de Deus vai ser no juízo final. Onde Deus não simplesmente vai eliminar o mal, ele vai enfrentar a ira de Deus, aí eu não quero estar na pele dele, como Deus vai reverter o mal que ele fez. Por exemplo, o camarada foi lá e matou uma criança com requintes de crueldade. No dia do juízo final, se esse camarada não se arrepender genuinamente, ele vai enfrentar a ira de Deus. Isso aqui eu nem ouso explicar, porque vai ser a pior desgraça da história enfrentar um Deus irado. Como Deus vai trazer aquela criança de volta à vida. Porque o juízo final é acompanhado da ressurreição. Você entendeu? Uhum. Mas isso não. Tipo assim, o que rola muito. Gente que fez merda a vida inteira e do nada começou a palestrar e falou: mudei. Mas às vezes não é sincero. Deus, nesse momento, no final ali, ele vai se ligar. Claro. Porque Tipo, você tá dando migué. eu posso enganar você. Uhum. Eu posso enganar até um psicólogo forense. Mas eu não engano o Espírito Santo.